O importante de tudo são os laços afetivos, que os espíritos amigos nos protejam, nos iluminem, nos ministram paz. No Evangelho nos diz que abandonar o pai e a mãe e todas as propriedades significa sentir primeiramente o Espírito de Deus, o Espírito do amor, ligar-se em primeiro lugar à espiritualidade, e o resto virá por acréscimo. Pedimos aos mentores do espaço que fluidifiquem nossas águas e nos ministrem um passe nesse momento. Que essa água seja fluidificada, abençoada, e com ela nos curemos, que assim seja. A água se transforma num remédio. Agradecemos a Deus, aos espíritos protetores, e pedimos a abertura do nosso chakra frontal para que tenhamos uma única visão da realidade física. Que assim seja. Amém. O importante de tudo são os laços afetivos, que os espíritos amigos nos protejam, nos iluminem, nos ministram paz. No Evangelho nos diz que abandonar o pai e a mãe e todas as propriedades significa sentir primeiramente o Espírito de Deus, o Espírito do amor, ligar-se em primeiro lugar à espiritualidade, e o resto virá por acréscimo. Pedimos aos mentores do espaço que fluidifiquem nossas águas e nos ministrem um passe nesse momento. Que essa água seja fluidificada, abençoada, e com ela nos curemos, que assim seja. A água se transforma num remédio. Agradecemos a Deus, aos espíritos protetores, e pedimos a abertura do nosso chakra frontal para que tenhamos uma única visão da realidade física. Que assim seja. Amém. O importante de tudo são os laços afetivos, que os espíritos amigos nos protejam, nos iluminem, nos ministram paz. No Evangelho nos diz que abandonar o pai e a mãe e todas as propriedades significa sentir primeiramente o Espírito de Deus, o Espírito do amor, ligar-se em primeiro lugar à espiritualidade, e o resto virá por acréscimo. Pedimos aos mentores do espaço que fluidifiquem nossas águas e nos ministrem um passe nesse momento.
Que essa água seja fluidificada, abençoada, e com ela nos curemos, que assim seja. A água se transforma num remédio. Agradecemos a Deus, aos espíritos protetores, e pedimos a abertura do nosso chakra frontal para que tenhamos uma única visão da realidade física. Que assim seja. Amém. O importante de tudo são os laços afetivos, que os espíritos amigos nos protejam, nos iluminem, nos ministram paz. No Evangelho nos diz que abandonar o pai e a mãe e todas as propriedades significa sentir primeiramente o Espírito de Deus, o Espírito do amor, ligar-se em primeiro lugar à espiritualidade, e o resto virá por acréscimo. Pedimos aos mentores do espaço que fluidifiquem nossas águas e nos ministrem um passe nesse momento. Que essa água seja fluidificada, abençoada, e com ela nos curemos, que assim seja. A água se transforma num remédio. Agradecemos a Deus, aos espíritos protetores, e pedimos a abertura do nosso chakra frontal para que tenhamos uma única visão da realidade física. Que assim seja. Amém. O importante de tudo são os laços afetivos, que os espíritos amigos nos protejam, nos iluminem, nos ministram paz. No Evangelho nos diz que abandonar o pai e a mãe e todas as propriedades significa sentir primeiramente o Espírito de Deus, o Espírito do amor, ligar-se em primeiro lugar à espiritualidade, e o resto virá por acréscimo. Pedimos aos mentores do espaço que fluidifiquem nossas águas e nos ministrem um passe nesse momento. Que essa água seja fluidificada, abençoada, e com ela nos curemos, que assim seja. A água se transforma num remédio. Agradecemos a Deus, aos espíritos protetores, e pedimos a abertura do nosso chakra frontal para que tenhamos uma única visão da realidade física. Que assim seja. Amém. O importante de tudo são os laços afetivos, que os espíritos amigos nos protejam, nos iluminem, nos ministram paz. No Evangelho nos diz que abandonar o pai e a mãe e todas as propriedades significa sentir primeiramente o Espírito de Deus, o Espírito do amor, ligar-se em primeiro lugar à espiritualidade, e o resto virá por acréscimo. Pedimos aos mentores do espaço que fluidifiquem nossas águas
e nos ministrem um passe nesse momento. Que essa água seja fluidificada, abençoada, e com ela nos curemos, que assim seja. A água se transforma num remédio. Agradecemos a Deus, aos espíritos protetores, e pedimos a abertura do nosso chakra frontal para que tenhamos uma única visão da realidade física. Que assim seja. Amém. O importante de tudo são os laços afetivos, que os espíritos amigos nos protejam, nos iluminem, nos ministram paz. No Evangelho nos diz que abandonar o pai e a mãe e todas as propriedades significa sentir primeiramente o Espírito de Deus, o Espírito do amor, ligar-se em primeiro lugar à espiritualidade, e o resto virá por acréscimo. Pedimos aos mentores do espaço que fluidifiquem nossas águas e nos ministrem um passe nesse momento. Que essa água seja fluidificada, abençoada, e com ela nos curemos, que assim seja. A água se transforma num remédio. Agradecemos a Deus, aos espíritos protetores, e pedimos a abertura do nosso chakra frontal para que tenhamos uma única visão da realidade física. Que assim seja. Amém. O importante de tudo são os laços afetivos, que os espíritos amigos nos protejam, nos iluminem, nos ministram paz. No Evangelho nos diz que abandonar o pai e a mãe e todas as propriedades significa sentir primeiramente o Espírito de Deus, o Espírito do amor, ligar-se em primeiro lugar à espiritualidade, e o resto virá por acréscimo. Pedimos aos mentores do espaço que fluidifiquem nossas águas e nos ministrem um passe nesse momento. Que essa água seja fluidificada, abençoada, e com ela nos curemos, que assim seja. A água se transforma num remédio. Agradecemos a Deus, aos espíritos protetores, e pedimos a abertura do nosso chakra frontal para que tenhamos uma única visão da realidade física. Que assim seja. Amém. O importante de tudo são os laços afetivos,
Que os espíritos amigos nos protejam, nos iluminem, nos ministram paz. No Evangelho nos diz que abandonar o pai e a mãe e todas as propriedades significa sentir primeiramente o Espírito de Deus, o Espírito do amor, ligar-se em primeiro lugar à espiritualidade, e o resto virá por acréscimo. Pedimos aos mentores do espaço que fluidifiquem nossas águas e nos ministrem um passe nesse momento. Que essa água seja fluidificada, abençoada, e com ela nos curemos, que assim seja. A água se transforma num remédio. Agradecemos a Deus, aos espíritos protetores, e pedimos a abertura do nosso chakra frontal para que tenhamos uma única visão da realidade física. Que assim seja. Amém. O importante de tudo são os laços afetivos. Que os espíritos amigos nos protejam, nos iluminem, nos ministram paz. No Evangelho nos diz que abandonar o pai e a mãe e todas as propriedades significa sentir primeiramente o Espírito de Deus, o Espírito do amor, ligar-se em primeiro lugar à espiritualidade, e o resto virá por acréscimo. Pedimos aos mentores do espaço que fluidifiquem nossas águas e nos ministrem um passe nesse momento. Que essa água seja fluidificada, abençoada, e com ela nos curemos, que assim seja. A água se transforma num remédio. Agradecemos a Deus, aos espíritos protetores, e pedimos a abertura do nosso chakra frontal para que tenhamos uma única visão da realidade física. Que assim seja. Amém. O importante de tudo são os laços afetivos. Que os espíritos amigos nos protejam, nos iluminem, nos ministram paz. No Evangelho nos diz que abandonar o pai e a mãe e todas as propriedades significa sentir primeiramente o Espírito de Deus, o Espírito do amor, ligar-se em primeiro lugar à espiritualidade, e o resto virá por acréscimo. Pedimos aos mentores do espaço que fluidifiquem nossas águas e nos ministrem um passe nesse momento. Que essa água seja fluidificada, abençoada,
e com ela nos curemos. Que assim seja. A água se transforma num remédio. Agradecemos a Deus, aos espíritos protetores, e pedimos a abertura do nosso chakra frontal para que tenhamos uma única visão da realidade física. Que assim seja. Amém. O importante de tudo são os laços afetivos